algumas perguntas reflexivas a respeito daquele salmo e como elas poderiam ser aplicadas às nossas vidas. Hoje nós daremos continuidade a essa série de estudos com o estudo 2. Estou esperando o pastor reproduzir, mas enquanto ele faz isso, a gente dá continuidade aqui. É interessante observar que uma das condições emocionais bem presentes nos Salmos e em outras porções da Escritura é o que nós podemos denominar de depressão espiritual. Martin Lloyd-Jones, por exemplo, ele escreveu um livro cujo título é Depressão Espiritual. E esse livro se baseou justamente no Salmo 42. Aquele conhecido salmo, que diz: "Por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim?" E eu convido você então a abrir sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Hoje nós vamos adentrar essa temática de depressão ou desânimo espiritual. Eu queria, antes de fazer a leitura do Salmo, que você notasse que na sua Bíblia vai aparecer um cabeçalho. Livro 2, Salmos 42 a 72. Lembra que no estudo passado, a título de introdução, eu falei que os Salmos são divididos em 5 livros, e em cada um desses livros nós temos uma doxologia no final, a Deus. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 vai do 42 ao 72, o livro 3 vai do 73 ao 89, o 4 do 90 ao 106, e o 5º vai do 107 ao 150. Então, nós vamos trabalhar hoje esse Salmo 42, que dá início ao livro 2. E nós lemos, então, o Salmo. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Assim como a costa supira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Amém? Vamos orar. Senhor, em Tua graça, bondade, obviamente não merecida por nós, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Que o Senhor nos guie e que nosso pensamento, a nossa mente, as nossas emoções sejam moldadas pelo Senhor, nosso Deus. Em nome de Teu Cristo. Amém. Meus irmãos, o pastor já passou o salmo, aí o tema. Eu queria que o pastor passasse para o próximo slide. Então, eu queria que você percebesse que esse salmo, ele inicia com um epígrafe, que diz: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então, a gente vai observar algumas coisas introdutórias, com base nessa epígrafe. Em primeiro lugar, eu queria que você percebesse que esse salmo é de autoria, dos filhos de Corá, de algum filho de Corá. Os filhos de Corá eram um grupo de sacerdotes que eram encarregados do ministério do canto. Se você abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, você pode abrir aí, versículo 19, você vai ver a descrição desses filhos de Corá em suas atividades. Lá em 2 Crônicas 20, 19, nós lemos o seguinte. Eu vou parafrasear um pouco o versículo. Os coraitas se levantaram para louvar o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então, os filhos de Corá eram sacerdotes que ficavam responsáveis pela adoração no templo, a liturgia, o ministério de canto. E essa epígrafe, portanto, sugere que muito provavelmente esse salmo era utilizado na adoração pública, quando o povo de Deus se reunia para adorar a Deus. Isso confere com aquilo que nós vimos na semana passada, em nossa introdução. Os salmos, eles são o quê? Eles são canções, eles são poemas. Eles foram escritos para despertar, para exprimir, para moldar as emoções do povo de Deus. E é justamente essa razão pela qual poesia e cântico existem. Elas existem porque Deus nos criou com emoções. Deus nos criou com emoções. E a poesia, o cântico são maneiras pelas quais Deus, são meios pelos quais Deus nos concede uma expressão vivaz, diferente, de mostrar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E por isso nossas emoções são extremamente importantes para Deus. Então essa é a primeira observação que eu queria fazer. O pastor pode passar esse lembrete, que os salmos são cânticos, são poemas. E por isso, como eu disse no estudo anterior, eles não são apenas para nos instruir, eles não são apenas para ler, para serem esquadrinhados, mas eles precisam ser sentidos, eles precisam ser experimentados. A segunda observação que eu queria fazer nessa epígrafe é com relação à expressão salmo didático. Em algumas Bíblias, talvez se alguém tem aqui um Almeida revista e corrigida, não vai aparecer essa expressão, salmo didático, vai aparecer a expressão masquil, masquil. Talvez eu não consiga, seja essa pronúncia correta, mas no nosso português. Então, algumas Bíblias nem chegam a traduzir para o português, só transliteram, nem chegam a traduzir para o português essa expressão. Isso porque o significado dessa expressão não é totalmente claro, certo? Mas a palavra masquil, ela provém de um verbo hebraico que significa tornar alguém sábio, instruir. E como nós vimos na semana passada,
essa ideia está alinhada com a nossa introdução, né? Embora, né, maskil ele não seja um termo que a gente possa dar uma tradução assim precisa, mas ele está relacionado com instrução, com conceder sabedoria, né, tornar alguém sábio, um instruído. Isso se alinha com a nossa introdução, né? E com essa expressão também salmo didático. O que é um salmo didático? É um salmo cujo propósito é instruir, é ensinar, é moldar alguém. Então, isso rememora bem o que nós trabalhamos na semana passada, que a ideia dos salmos é instruir. E assim, fechando tudo, esse sobrescrito, né, essa epígrafe, nos lembra fortemente a introdução. Reitero o que a gente viu anteriormente, que os salmos são instruções, né, os salmos são poemas, são cânticos, instruções e poemas que foram inspirados por Deus com a finalidade de moldar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração. Enfim, quando nós mergulhamos nos salmos, nós somos moldados por Deus. E dito isso, nós vamos adentrar agora nos salmos. E o ponto que nós vamos tocar aqui, primeiramente, é a condição do salmista. Eu queria que você observasse só o primeiro versículo, pastor. Eu queria que você observasse esse primeiro versículo em que o salmista vai dizer: sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. É o versículo 7 aí do Salmo 42. Esse autor, né, o autor desse salmo, ele teve sua vida profundamente abalada. Pelo que esse salmista estava abalado pela possibilidade de jamais ter aquilo que dava sentido à sua vida. E o que era? Servir a Deus, o povo da aliança, no templo do Senhor. Ele estava privado da adoração pública, ele estava privado de exercer suas funções lá no templo. Lembra que o que eu disse aí na introdução, que os filhos de Corá eram sacerdotes que estavam envolvidos com adoração, com cântico, com a liturgia do culto. E o salmista, ele estava nesse momento exilado. Você percebe a expressão aí, né? Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Ele estava em Israel. Mesmo em Israel, ele estava vivendo ali um exílio. Ele estava exilado ali no norte de Israel, longe de Jerusalém, longe do santuário, privado de exercer suas atividades na adoração pública. Nós não sabemos, assim, as razões desse exílio, a gente não consegue inferir com base no Salmo, mas o que o salmista passa é justamente isso, que ele estava no momento de exílio, ele estava privado de estar ali no templo em Jerusalém, exercendo as suas atividades normais, né, de cantar, de louvar, de adorar e de reger o povo de Deus em adoração. E nós percebemos, pode passar, pastor? Na leitura do versículo 1 e 2, eu vou fazer essa leitura. Os irmãos aí só tem um versículo, mas eu vou ler o versículo 1 e 2. Nós lemos o seguinte: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O desejo do salmista, com base nesses versículos, e isso deve ser claro aos irmãos, era estar ali em Jerusalém, no templo. Eles entendiam que quando chegavam no templo, em Jerusalém, que é o local onde Deus colocou o seu nome, que é o local onde Deus, ele, de maneira sobrenatural, muitas vezes
se manifestava ao seu povo, onde ele colocou o seu nome, onde era uma casa de oração, ele sente esse anelo, esse desejo de estar ali no templo, de estar ali na adoração pública. Por isso que ele diz, né? Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. E ao ler os Salmos, a gente percebe muitas vezes o próprio Davi se expressando de maneira similar, né? Que queria estar no templo, que queria estar adorando, que sentia saudade de estar em Jerusalém, ali no templo, que era o lugar onde Deus colocou o seu nome, onde os israelitas tinham que ir, né? Para adorar a Deus na antiga aliança. Então o salmista, ele então expressa esse desejo de estar no templo, isso é reafirmado nesses versículos 1 e 2. E chegamos então ao nosso versículo 3, né, em que o salmista, pode passar aí, vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Então, esse salmista, ele está em circunstâncias opressoras, difíceis, e o versículo 3 vai informar que naquele lugar onde ele está, tinha inimigos, pessoas que zombavam dele, né? E que diziam: onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Onde é que ele está? E o salmista, ele sofre com isso. Tanto é que no versículo 10, você pode dar uma olhada lá, ele aprofunda mais um pouco, ou a gente tem como que um paralelo com o versículo 3. Aí no versículo 10 ele diz: os meus ossos se esmigalham quando meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Então o salmista, ele está sofrendo bastante, né? Como a gente vê no versículo 3, em que ele diz que ele chora continuamente. Ele sente como que seus ossos fossem esmigalhados diante desses insultos constantes que ele recebe. Que insultos são esses? Cadê o seu Deus? Por que é que você está nessa situação? Seu Deus, onde está? Essa é a condição do salmista. Ele está desanimado a ponto de chorar continuamente, copiosamente. No versículo 7, inclusive, nós lemos também ele dizendo: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esse versículo lhe lembra alguma outra passagem bíblica? Quando você escuta essa expressão, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas, né? Lá em Jonas capítulo 2, ele usa essas mesmas palavras, né? Quando ele estava se afogando. E o salmista, ele se sente dessa maneira, como ele estivesse se afogando, como se ele estivesse, como Jonas estava, né? Deixando a vida, né? Se perdendo. E é essa a condição do salmista que nós percebemos a ler esse salmo. Contudo, né, apesar dessa condição de perturbação, né, de abatimento, de sofrimento, gostaria que o pastor passasse, nós percebemos que o salmista, em meio a tudo isso, está lutando pela esperança em Deus. Vamos ler aí o versículo 5. O versículo 5 nos diz, está aí reproduzido, você pode acompanhar, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Porque você está abatida, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Perceba que, apesar do abatimento, apesar da perturbação, apesar do sofrimento, esse salmista ele não foi vencido. Em meio a tudo isso, ele luta pela esperança em Deus.
Perceba que depois de dizer, porque você está abatida, ó minha alma, porque você se perturba dentro de mim, o que é que ele diz na sequência? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu. O salmista está lutando em meio a esse abatimento, em meio a essa perturbação. Ele se anima por meio dessas palavras. Ele não se entrega a essas emoções de desânimo, de perturbação. Ele não se dá por vencido, ele não se prostra derrotado. Ele luta. Ele está lutando contra essas emoções que o querem derrubar. Ele não está onde deseja, né? Ele está lutando, ele não tem a paz, a alegria, o regozijo que ele quer, mas ele está lutando atrás disso. Ele está invocando o nome de Deus. Ele está lutando por esperança em Deus. E meu objetivo, a partir de agora, é examinar comigo, com vocês, né, essa reação do salmista a essa perturbação, a esse abatimento que veio sobre ele. Como é que o salmista reagiu? O que foi que ele fez para não ser derrotado, mas para, em meio a essa perturbação, em meio a esse sofrimento, ele pudesse reagir, ele pudesse conservar sua fé em Deus? E o salmista vai reagir de 5 maneiras, é isso que a gente vai ver, ao desânimo e à perturbação que lhe sobrevém. Eu vou apresentar, né, essas maneiras na ordem em que devem ter ocorrido. Embora, né, a gente, como vê ao longo do Salmo, essas atitudes, né, essas maneiras aí, elas vão se sobrepor. E essas 5 reações nos mostram como age o piedoso, o crente, em meio à depressão ou ao desânimo espiritual. E eu penso que elas foram planejadas por Deus, para moldar a maneira como nós enfrentamos os nossos próprios momentos de escuridão. A maneira como o salmista enfrentou esse momento de escuridão, de sofrimento, de perturbação, de abatimento na vida dele, pode nos ensinar bastante como nós devemos reagir em meio a essas circunstâncias quando elas sobrevêm a nós. Então, é isso que nós vamos ver a partir de agora. Quanto tempo já passou, hein? Já passou uns 20 e tantos minutos, né? Começou 9h45, né? Então não está com muito tempo não, está só com 23. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o salmista, ele abre o coração para Deus. Queria que você lesse comigo aí o versículo 9. Versículo 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Então, a primeira ação do salmista é abrir o seu coração para Deus. E ele abre o seu coração para Deus por meio de indagações, que são comuns quando nós estamos em momentos de sofrimento, né? Ele diz, por que te esqueceste de mim? Ou, né, a segunda pergunta, por que eu de continuar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Quando nós olhamos para as Escrituras, em muitos momentos nós percebemos que outros servos de Deus, nesses momentos de sofrimento e perturbação, eles não se escondem de Deus. Eles são sinceros. Eles abrem o coração para o seu Deus. Muitas vezes nós, infelizmente, nós compartilhamos coisas com os nossos irmãos, e isso é bênção.
Mas muitas vezes nós não compartilhamos essas coisas com Deus, né? Interessante que a gente fala tantas coisas uns para os outros e poucas vezes a gente leva essas coisas em oração. A gente comunica essas coisas para Deus. O que nós temos aí é um crente que abre seu coração para Deus, que é sincero, um crente que eu sei que quando a gente está em momentos de sofrimento, a gente fica com uma espécie de medo de se abrir, né? Às vezes no momento de incredulidade, às vezes não está caminhando como deve andar e a gente fica um pouco receoso de abrir o coração para Deus, né? Mas o salmista, ele abre, ele é sincero, ele se derrama, ele sabe que diante de Deus ele não pode esconder nada. Então ele se expressa de maneira poética, né? Deus, você se esqueceu de mim? Deus, por que é que os meus inimigos andam zombando de mim? Talvez você se lembre de alguma situação em sua vida em que talvez você não tenha verbalizado assim, mas a sua vontade foi essa, né? Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo isso? Né? Às vezes a gente tem vergonha de dizer para Deus, né? Falar com Deus assim. Mas o salmista não tem. Ele é sincero. E essas perguntas são legítimas. Não à toa elas estão nas Escrituras. Então elas têm algo a nos ensinar. Quando eu foquei um pouco nesse ponto, a primeira passagem que me veio assim à mente, em paralelo a essa, foi o livro de Abacuque, né? Quem se lembrar aqui a dinâmica do livro de Abacuque? O que é que a gente tem ali no livro de Abacuque? Podem falar, né? O que é que a gente tem? Qual é a dinâmica ali do livro de Abacuque? Uma conversa entre o profeta e Deus, né? Questionamentos, né? Ele começa a se perguntar, Deus, o senhor não está vendo isso não? Ninguém se importa com tua lei, violência, corrupção. O senhor não está vendo isso não? O povo está vivendo assim porque o senhor parece que está nem aí. Ou seja, o que é que ele fez aí? Ele olhou, né, para o que estava acontecendo e, sinceramente, ele abre o coração para Deus e indaga Deus a respeito daquilo. De maneira, obviamente, com temor, com reverência, não de maneira displicente, de qualquer maneira, mas ele abre seu coração para Deus. E o que a gente percebe no livro de Abacuque é justamente isso. Um diálogo entre o profeta e Deus, um diálogo sincero, legítimo, porque está ali nas Escrituras, e que, à medida que Deus vai respondendo às emoções, o coração daquele salmista, ou daquele profeta, ele é moldado. Tanto é que, no final, o que é que a gente tem? A gente tem um hino, né? Ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti. Resumindo, né? Ou seja, à medida que ele vai dialogando com Deus, abrindo seu coração, Deus vai falando com ele e vai moldando sua mente e as suas emoções. Então é legítimo que a gente abra, né, o nosso coração diante de Deus nesses momentos de perturbação, de sofrimento. Obviamente sempre de maneira reverente, né? Sempre de maneira reverente, não tratando Deus como um igual, mas como alguém superior, como alguém que nos conhece, mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Como reagir ao desânimo, à perturbação? Em primeiro lugar, abrindo o coração com Deus, sendo sincero. Irmão Divaldo.
com certeza. E só lembrando que nós temos um salmo, né? E com frequência, não é que o salmista, ele acreditava que Deus esqueceu dele, não é essa a ideia, né? Mas o sentimento que ele sentia, o que ele estava sentindo, era como se Deus realmente tivesse esquecido, né? E essa linguagem dos salmos, ela é muito utilizada pelos servos de Deus. Como eu disse no domingo passado, o próprio Jesus, na cruz, ele usou as palavras do Salmo 22. O que é que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa. Será que ele acreditava que Deus não estava com ele? Com certeza estava, mas naquele momento ele, de fato, né, se expressou como os salmistas faziam de maneira poética, né, ele exprimiu as emoções que ele estava sentindo ali na cruz, como se Deus tivesse o abandonado. E é assim que o salmista também se expressa. Muito bem. Essa foi a primeira, então, ação do salmista, né? A segunda ele afirma a soberania do amor de Deus. Queria que você acompanhasse a leitura do versículo 8. Nós lemos o seguinte no versículo 8. Eu estou aqui no salmo errado, deixa eu voltar aqui. Salmos 8, versículo 8, diz assim: Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Segundo, né, como eu disse, o salmista, ele declara o amor soberano de Deus por ele. No versículo 5 e 11, né, que nós vimos, ele vai se referir a Deus como minha salvação e meu Deus. E mesmo que ele diga, né, ele se expresse dessa maneira, por que você se esqueceu de mim? Ele crê, né, ele jamais deixa de acreditar na soberania de Deus sobre a sua adversidade. Tanto é que no versículo 7, nós vemos, né, ele dizendo: todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Em outras palavras, o salmista, que estava nessas circunstâncias difíceis, opressoras, ele em nenhum momento ele perde essa visão de que Deus, ele é soberano, que ele está no controle de todas as coisas. Em nenhum momento ele esquece que Deus é o Deus da vida dele. Ele é o Deus que tem controle sobre os acontecimentos, os fatos que ocorrem em sua existência. Ele é o Deus da vida do salmista. Ele é o Deus da nossa vista. Ele não perde essa grande verdade em meio ao seu sofrimento. E essa grande verdade é quem sustenta-nos, quem nos ampara em meio aos nossos sofrimentos. Deus, ele está no controle de todas as coisas, inclusive nas coisas da minha vida. Porque se o salmista não tivesse essa confiança, se o salmista não tivesse essa crença de que Deus é soberano sobre tudo e sobre a vida dele, ele entraria em desespero. Você já imaginou se Deus não tivesse o controle sobre as nossas vidas, total e absoluto, sobre o que vai acontecer? A gente, no momento de sofrimento, de perturbação, de dor, com certeza não ia achar amparo, não ia achar a que se apegar.
E, mais uma vez, essa é a razão pela qual, em meio a essas emoções tumultuadas, o salmista ele não entra no caos, né? As suas emoções, de certa maneira, são controladas justamente por ele crer na soberania de Deus. Deixa eu só finalizar o ponto aqui, aí eu vou para ti. Mais uma vez, é muito interessante perceber que ao longo do Antigo Testamento nós vemos os servos de Deus lembrando da soberania dele. Abra, por favor, aí Salmo 73. Acho que é Salmo 73 ou é 88, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Salmo 73, deixa eu ver aqui se é na... Salmo 73. Eu não vou... Eu tinha notado aqui, mas perdi. Não sei se é o Salmo 73 ou se é um outro, se é 88. Mas o que eu queria enfatizar é que essa mesma expressão que nós lemos aqui, ela vai aparecer nesse outro Salmos. 88, né? Realmente eu confundi. Salmo 88, que é o salmo mais triste da Bíblia, né? Tu pode ler aí para mim o versículo, acho que é o 7, varão. Ou é o 6? Pronto. Você está vendo aí? A tua ira pesa sobre mim. Tu me abate com todas as tuas ondas. E a gente pode relembrar até Jonas, né? Jonas reconhece que é Deus quem traz todas aquelas circunstâncias à vida dele. Em resumo, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que quando nós olhamos para a Escritura, olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para Jonas, olhamos para Abacuque, olhamos para o salmista dos Salmos 88, nós percebemos que eles criam na soberania de Deus de tal maneira que todos aqueles males que sobrevinham sobre eles, eles reconheciam que no sentido último, Deus estava no controle. Eles só tinham sobrevivido sobre eles porque Deus permitiu. Embora outros entes estivessem ali em atuação, né? É só lembrar da vida de Jó, né? Outros entes, como Satanás, estavam atuando, mas no final das contas, tudo aquilo foi permitido por Deus. Ele é soberano. Então, essa é a segunda lição que nós devemos extrair da reação aí do salmista em meio a essa perturbação. Irmão Luizinho. Com certeza. Muito obrigado pela participação. E vamos agora para a terceira reação aí do salmista, que é ele canta, né? Ele canta. Então, novamente, aí no versículo 8, nós lemos assim: Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, em terceiro lugar, o salmista canta ao Senhor durante a noite, suplicando por sua vida, usando os cânticos para exprimirem suas emoções, sua dor,
sua esperança. Aí não é um cântico jubiloso, né? Como lá em Êxodo 15, né? Como muitas vezes nós cantamos um cântico de exultação. O salmista não se sente feliz naquele momento, né? Ele não sente a paz que ele queria sentir. Mas ele está em busca de fortalecer a sua esperança em Deus. E é um cântico de oração, é um cântico de súplica, é o cântico ao Deus da vida dele. Ele suplica ao Deus da sua vida. E é surpreendente isso, né? Muito provavelmente o próprio Salmos 42 surgiu daí, né? Esse cântico que ele fez para aquele momento de perturbação que ele estava vivendo, buscando, né, fortalecer a sua esperança em Deus. Então, os cânticos, né, que nós temos na Bíblia e outros cânticos, eles podem ser usados justamente para esses momentos. Está abatido, está perturbado, está aflito. Cante, expresse seus sentimentos por meio do louvor. E isso muitas vezes toca o nosso coração, nos dá esperança, fortalece a nossa fé de uma maneira que às vezes o simples, né, ler as Escrituras, que Deus fala por ela, mas é uma outra maneira de também cantar as Escrituras, meditar nas Escrituras e de exprimir as nossas emoções, né? Geralmente quando a gente, né, canta alguns hinos, né, que a gente tem para si, a gente se emociona, né? E consegue exprimir os nossos sentimentos de maneira sincera diante de Deus. E ao falar isso, né, você pode até lembrar de alguns cânticos que você, em determinados momentos de sofrimento, de dor, você pode usar. Eu não sei se no nosso cenário tem, né, eu não conheço, mas quando eu estava na Assembleia, tinha o hino 193, a Alma Abatida, que é baseada nesse salmo. Não sei se os irmãos conhecem. Eu notei aqui para não ter perigo de esquecer, mas ele diz assim. Eu não vou cantar não, viu? Mas talvez os irmãos conheçam, né? Eu vou recitar só uma parte, que diz assim: Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Aí ele vai: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Aí, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Agora fugiu, né? Aí no final vocês já escutaram a primeira parte, né? Mas fugiu aqui da mente o refrão. Pois pode dizer a outra parte, né? Porque te abates a minha alma e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então é um cântico que era usado, né? No nosso contexto lá, quando estava na situação de sofrimento, de dor, né? Um que eu usava muito, né, principalmente quando meu pai faleceu, que eu cantava bastante, era um de Oséias de Paula, né? Contigo eu sou mais que vencedor. Então, os cânticos têm esse poder de nos ajudar nos nossos momentos de escuridão. E o salmista cantou. Não era um cântico de regozijo, né? Mas era um cântico que buscava, né, fortalecer a sua esperança em Deus. O salmista cantou e nós devemos cantar também.
Pois é. E ele registrou isso, né? E ele transformou até essa situação de não cantar em um cântico, no final, né? Num poema, numa canção, né? E estava muito relacionado, né, à questão da lembrança da adoração no templo, né, lá no Antigo Testamento, que era uma espécie vamos colocar assim, de zombaria, né? Cantem, né? Cantem. Mas eles não vão cantar. É, é, eu sei qual é mais ou menos o salmo, agora para assim dizer com clareza ali o que é que significa, eu teria que dar uma olhada depois. E esses cânticos, né, meus irmãos, eles, né, essas expressões de contrição que nós podemos expressar em cânticos, eles vão moldar a nossa mente, né? Quando você canta, né, porque te abates, ó minha alma, porque te comoves perdendo a calma, não tenha medo, em Deus espera, e isso vai moldando as nossas emoções. Em quarto lugar, meus irmãos, a gente está indo para o final, estamos já terminando. O salmista, ele prega a própria alma. Quando nós olhamos para o versículo 5 e 11, nós lemos, né? Porque você está abatida, ó minha alma, e porque você se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O salmista prega para si mesmo. E eu queria relatar aqui uma frase de Martin Lloyd-Jones, né? Entendendo que esse é um elemento crucial na luta pela fé, pela esperança. A gente tem de pregar para si mesmo. Se você quer lutar e prevalecer, você tem que pregar para si mesmo. E o Martin Lloyd-Jones, ele escreve: já percebeu que grande parte de sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo, em vez de pregar para si mesmo? Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento em que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você. Trazem de volta os problemas de ontem, as dificuldades. Alguém está falando. Quem está falando com você? É seu próprio coração falando com você. Em contrapartida, esse outro homem, o do Salmo 42, faz diferente. Em vez de permitir que seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Porque te abates, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, pergunta o salmista. Sua alma o deprimiu, esmagava, mas ele se levanta e diz: ego, ouça-me, agora eu falarei com você. O que é que o Lloyd-Jones está dizendo aqui? O nosso coração, ele fala, né? E geralmente ele fala aquilo que não agrada a Deus. Nosso coração quer nos inclinar a emoções, a atitudes que não agradam a Deus. O que é que a gente tem que fazer? Rapaz, eu vou lhe ensinar como é que você deve reagir. Eu vou pregar para você. Né? O que é que o coração do salmista estava falando? Se abate, o seu Deus realmente se esqueceu de você. Lembrando lá, o seu Deus onde está? Então, o coração dele falava aquilo para ele, né? Deus se esqueceu de mim. Mas ele diz, ó, a alma não se abata, a alma não se perturbe, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele prega para si mesmo. E pensando nisso, ontem a gente foi para o Juazeiro, né? Agora há pouco eu me lembrei de uma canção do Estênio Márcios, né? Que retrata muito bem isso, dessa atitude que a gente deve ter de pregar para si mesmo. A música é Acordo, né? E ele diz assim, é só um trechinho, bem pequeno. Ele diz: puxa uma cadeira minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra aquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. O que é que ele fez? Né?
ele pregou para si mesmo. Você pode imaginar, né, Paulo, né, em meio ao sofrimento, né, uma vez que ele se inspirou naquilo que Paulo disse, né, em meio à dor, aquele espinho na carne, o que é que Paulo dizia para si mesmo? A tua graça foi o que Deus disse a ele. E era daquilo que ele devia se apropriar e pregar para si mesmo. É isso que a gente tem de pregar para si mesmo. A palavra de Deus. O Evangelho, né? Mais especificamente. Nesse lado da cruz, né? Os Salmos foi escrito no outro lado da cruz, né? Antes da vinda de Jesus. Mas nesse lado da cruz, nós muito mais devemos conhecer o maior fundamento da nossa esperança. Qual é o maior fundamento da nossa esperança? Jesus Cristo, que foi crucificado pelos nossos pecados, que triunfou sobre a morte. E o que nós devemos pregar, a principal coisa que nós precisamos aprender e pregar para si mesmo é o Evangelho. É o Evangelho que sara as nossas feridas, cura as dores da nossa alma. É o Evangelho que nos capacita a dizer: a tua graça me basta. E por fim, irmãos, já estão chegando, né? Mas ainda não deu o toque não, né? Por fim, o salmista, ele vai relembrar as experiências do passado. E eu convido você a abrir, né, no versículo, ver o versículo 4 aí. O versículo 4. Que diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nesse momento de sofrimento e de dor, o salmista ele vai evocar memórias de experiências passadas. Ele se lembra de haver adorado publicamente em grupo no passado. E isso diz para nós muito a respeito da importância da adoração comunitária em nossa vida. Hoje, nós estamos aqui reunidos, aprendendo da palavra de Deus, adorando, e isso vai ser combustível para a nossa fé lá na frente. Isso vai ser combustível para nós. A luta que nós vamos ter lá na frente, ela pode ser vencida justamente porque nós nos alimentamos no passado na adoração comunitária. Eu queria dizer aos irmãos que nós não devemos desprezar esse tempo que nós passamos aqui, que nós não devemos desprezar o culto que nós temos o privilégio de oferecer a Deus como igreja. Que essa adoração em grupo, ela não deve ser algo simplesmente mecânico, mas nós devemos entender que Deus se revela e fala conosco nesse tempo de culto, de EBD. E são esses momentos que fortalecem a nossa fé para as lutas que vão nos sobrevir no futuro. Então não despreze o culto, não faça pouco caso do culto, da EBD, dos momentos que nós temos para adorar a Deus aqui. Eles vão ser sustentáculos para nós lá na frente. E é isso que o salmista faz. Em meio ao desespero, em meio à perturbação, ele lembra daquilo que ele aprendeu em adoração pública. Ele lembra dos momentos em comunidade. E aquilo fortalece a esperança do salmista. E eu encerro, né, depois de trazer essas ações, essas maneiras com as quais o salmista reage ao desânimo, eu encerro então com essa frase, que não está sendo projetada aí, se o pastor puder passar. É uma oração, né? Que Deus, Ele aumente a nossa fome e sede de ver a sua face. Lá no versículo 2, nós vemos o salmista dizendo o quê? Quando eu verei a face do meu Deus. Que essa seja a nossa sede, que essa seja a nossa fome, que esse seja o nosso desejo, seja a nossa satisfação,
de vermos a face de Deus, de um dia nos encontrarmos com Deus, vermos Cristo, o nosso Salvador. Isso muda tudo aqui no lado dessa existência. Amém?